Iremos falar nesse vídeo um pouco sobre a relação existente entre filosofia e religião. No mundo pós-moderno tem aumentado significativamente o interesse por religião e filosofia. Os jovens, cansados do mundo do entretenimento contínuo e da superficialidade existencial que nos legou à modernidade, têm se refugiado tanto em uma quanto em outra, em uma busca frenética por sentido. Um dos motivos dessa mudança de comportamento é que o sentido metafísico, que na modernidade se deslocou da religião para um fascínio pela investigação do mundo sensível e pelas teorias de progresso, assim como pela redenção da história através de utopias políticas, tal deslocamento metafísico não tem mais respondido aos anseios da busca dos jovens por sentido, em um mundo permeado pela ditadura do hedonismo e do entretenimento, onde a superficialidade dos relacionamentos se tornou normativa e a falta de uma reflexão mais cuidadosa entediante. Vivemos a era da pós-modernidade, onde ser ateu tornou-se chato e arcaico, de modo que o ceticismo, até algum tempo atrás um atrativo, tornou-se hoje obsoleto, de forma que a nova moda que hoje instiga é a espiritualidade superficial da nova era, na qual a experiência de um relacionamento profundo e inteligente com um Deus amoroso, que é o cerne da espiritualidade cristã, a espiritualidade de um místico como John Newton ou Irmã Dulce, tem sido substituída por espiritualidades rasas e descartáveis, onde não se busca mais um relacionamento com o transcendente e com os outros seres humanos, mas impera antes o interesse por uma experiência com as forças cósmicas e com a natureza, uma espiritualidade que parece mais atrativa por não necessitar de um engajamento em um relacionamento mais aprofundado com Deus transcendente e com as demais pessoas. Por que uma espiritualidade tão decepcionante do ponto de vista filosófico, onde não existe uma comunicação clara entre o ser e o transcendente, onde não existe um intercâmbio mais profundo onde se possa ser acolhido? Por que uma experiência espiritual sem profundidade metafísica tem sido preferida pelos jovens quando se busca um sentido em uma religião? Do ponto de vista filosófico, os motivos são variados, mas eles podem ser sintetizados em 4 pontos fundamentais. Primeiro motivo: falsas espiritualidades cristãs. O jovem que busca um aprofundamento religioso, em geral, desconhece a rica espiritualidade da cultura ocidental, própria cultura em que ele vive, que subsistem em nomes como Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, John Wesley e Ray Comfort, Kirk Cameron e João da Cruz. Anote esse nome, preste atenção nesse nome, João da Cruz. Ele é muito instigante, importante, ele trata de espiritualidade de uma maneira sistemática, né? Então é uma filosofia mística, né? O jovem também desconhece a espiritualidade da Idade Média, um período fascinante de história sacra, que foi desfigurado pelas correntes historiográficas positivistas e pelo materialismo histórico, do qual só conhece as tragédias das cruzadas e da Inquisição. Não conhecem os grandes santos, desconhecem a geografia. Além disso, apenas se tem divulgado espiritualidades pseudo-cristãs, como a confissão positiva, a liturgia barulhenta, o apelo incessante ao sentimentalismo, que coexistem com grupos sectários, grupos fechados, espiritualidades rasas, que surgiram recentemente e eram desconhecidas de nossa cultura há 200 anos atrás. Segundo motivo: a desconstrução da experiência religiosa após Kant. A partir de Hume e Kant e os positivistas,
a experiência religiosa foi lentamente desconstruída em termos filosóficos, de modo que hoje o termo religião, longe de representar o seu significado original do latim religare, isto é, religar o homem com Deus, soa aos nossos ouvidos como uma construção social artificial, e não mais a experiência de uma alma imersa em Deus. Contudo, de alguma forma, as religiões orientais passaram incólumes a esse sentimento, pois a desconstrução iluminista foi feita especificamente em relação ao cristianismo e não a outras religiões. Não se conhece mais o que é o cristianismo. Virou uma miscelânea de opções e cardápios, mas perdeu sua essência, que está na própria cultura. Existe uma memória que deve ser buscada para compreender o que é essa espiritualidade cristã. O terceiro motivo, a busca por uma religião inteligente. Da passagem do século XVIII para o século XIX, o cristianismo deixou de ser considerado uma religião inteligente. Autores como João da Cruz e Anselmo foram esquecidos, do mesmo modo que hoje filósofos contemporâneos analíticos de língua inglesa como Alvin Plantinga, Richard Sanborn e William Lane Craig, grande William Lane Craig, né? São desconhecidos pela maioria dos estudantes de filosofia. O que é surpreendente é que é justamente a espiritualidade da grande cultura ocidental cristã que construiu o mundo inteligente que temos hoje, incluindo o conhecimento que temos da cultura latina e grega, a aceleração da tecnologia do processo de preservação de manuscritos, do qual depende a nossa cultura, a memória da nossa cultura ocidental, a alfabetização protestante europeia e o próprio surgimento das universidades da grande cultura, na grande cultura ocidental cristã. Quarto motivo, a busca pelo novo. Reside nesse ponto uma pequena contradição. Se a busca por religiões alternativas constitui o desejo de embarcar em uma moda, considerando a cultura cristã algo reacionário e arcaico, subsiste o fato de que as religiões orientais também são antigas, e a experiência da espiritualidade cristã mais profunda pode ser, para um indiano, por exemplo, também algo novo. Deste modo, não é a espiritualidade cristã que é rejeitada, mas o estereótipo. A conclusão necessária e inteligente é que se uma pessoa está realmente buscando sentido em uma espiritualidade que responda à demanda da cultura pós-moderna e está estudando o pensamento da nova era, poderia estudar também mais profundamente a própria espiritualidade mais profunda da cultura na qual está inserida, para depois, com grande conhecimento de ambas as tradições, escolher a espiritualidade que mais se aproxime do seu espírito e de sua busca por sentido. Seria interessante conhecer a longa memória da espiritualidade cristã que existe além das caricaturas e dos estereótipos, procurando conhecê-la não somente através dos críticos, mas indo às próprias fontes. E uma boa maneira de iniciar essa jornada seria tomando em mãos um livro de William Lane Craig ou João da Cruz.